Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Só chamar aqui a nossa intérprete de Libra para a gente já começar. Meu nome é Marco, eu sou da comunicação do SEMPEC e eu vou estar com live, né? Essa é a terceira live dessa série que estamos fazendo. E sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Thaís, Ricardo. Muito bom ter vocês aqui conosco. Essa é a terceira live que nós estamos fazendo da série de alfabetização e letramento de crianças na pandemia. E a penúltima live dessa série, a próxima será feita na semana que vem. Em primeiro lugar, queria já falar para vocês, pedir desculpa pelos problemas técnicos que tivemos na última live, né? Ela já está disponível no nosso canal do YouTube, então se vocês quiserem acessar essa live, está disponível lá, né? A Maria Alice falou muito sobre diagnóstico, né? A importância do diagnóstico nessa live, e está disponível lá no nosso canal do YouTube. Só aguardar aqui a nossa intérprete entrar, a Bia. Está entrando agora. Olá, Mirelle, seja bem-vinda, bem-vindos todos. Nessa última live, como eu estava falando, a gente falou sobre o diagnóstico, né, a importância desse diagnóstico, né, que deve ser realizado para solucionar esses problemas, e falamos também sobre a plataforma de avaliação do CAED, né, a Alice vai provavelmente falar um pouquinho sobre ela hoje. E hoje, para continuar, né, o nosso trabalho, deixa eu só ver se a Bia conseguiu entrar aqui, acho que ainda não. Bia, eu mandei o convite para você já. Mandar novamente. Para continuar, então, essa conversa que a gente está tendo. Olá, Bia, seja bem-vinda. Essa é a Bia, nossa intérprete de Libras. Queria desejar a gente está hoje celebrando, né, o Dia Internacional da Mulher, então lembrar muito a importância dessa data, a importância dessa luta, e é um dia muito especial para todas as mulheres, né, então é importante a gente citar ele aqui também. E para continuar, então, os trabalhos que a gente iniciou nessas últimas lives que a gente tem feito, falando sobre a alfabetização e os impactos da pandemia nesse processo, eu vou chamar hoje uma presença muito especial. A gente está seguindo todos os protocolos de segurança e a Maria Alice está aqui comigo hoje. Seja bem-vinda, Maria Alice. Olá, obrigada, Marco. Olá, boa tarde para todos e todas. Oi, Bia, tudo bem? Muito bom ter você aqui conosco. Então, como o Marco já anunciou, hoje estamos aqui juntos. Semana passada tivemos pequenos problemas técnicos e para evitar que isso acontecesse de novo, estamos aqui juntos, seguindo todos os protocolos de segurança. Então, em função do que houve a semana passada, nós vamos recuperar algumas questões, algumas perguntas que chegaram para nós por intermédio das redes sociais e que não puderam ser respondidas semana passada. Então, vamos retomar as perguntas e a primeira que eu vou abordar e conversar sobre ela com vocês hoje é a seguinte: como apoiar as crianças em alfabetização para que avancem na aprendizagem nesse momento do retorno às aulas? Muito bem. Em primeiro lugar, para que elas avancem, a gente precisa saber onde elas estão, não é? Então, a primeira coisa que precisamos saber é em que pedaço do processo de aprendizagem cada um dos nossos estudantes se encontra. Quais são aquelas habilidades que eles já consolidaram, quais são aquelas que estão em consolidação e quais são as que eles ainda não consolidaram. Para isso, para sabermos cada um desses pontos, é preciso, então, a gente realizar um diagnóstico. Assunto esse que foi tratado na live da semana passada, portanto, eu não vou voltar nesse assunto, mas nós indicamos aqui que quem quiser saber e se aprofundar nesse assunto, pode encontrar na live anterior, que está disponibilizada no nosso canal do YouTube, do SEMPEC. Né? Então, o primeiro passo é esse, e a partir do momento em que eu consigo detectar em que pedaço do processo de alfabetização o meu aluno se encontra, o passo seguinte é fazer uma análise desse diagnóstico, é constatar em que ponto ele se encontra, interpretar os resultados, entender o que esses resultados nos apontam, e a partir desse momento
contando com a parceria do coordenador pedagógico e do gestor da escola. É importante traçar, então, estratégias pedagógicas para ajustar os desafios oferecidos ao ponto em que cada um dos alunos se encontra. Né? Cada escola e cada rede, a partir desse diagnóstico realizado, vai poder ter essa clareza, porque vai conseguir ter um mapeamento do ponto em que cada aluno se encontra. Isso vai ajudar muito o professor e o coordenador pedagógico para pensar nas atividades importantes para que o aluno avance. Também vai ajudar o diretor da escola, né, a partir do momento em que cada um dos anos escolares realizar o diagnóstico, ele vai ter noção de em que ponto se encontra cada uma das suas turmas. Por exemplo, uma escola que tem 4 primeiros anos, o diretor vai conseguir saber e comparar esses 4 primeiros anos para traçar planos de ação a partir daí. E esses resultados sendo encaminhados para a Secretaria de Educação vai permitir que a equipe técnica da Secretaria mapeie em que ponto se encontra a sua rede. Portanto, um secretário ou a secretária de Educação, a partir da tabulação desses dados, vai conseguir saber todos os primeiros anos da minha rede, quais são as dificuldades em comum, quais que não, qual é a escola que está apresentando maior dificuldade, se ela está num território mais vulnerável ou não. E a partir daí, então, conseguir, junto com a sua equipe técnica, no diálogo com as unidades escolares, traçar planos, né, para o município como um todo. Então, esse é o caminho, certo? De resposta para essa pergunta. Outras perguntas que nos chegaram, e aqui eu vou juntar 2 delas, foram as seguintes. Dá para recuperar o que se perdeu? Como fazer para retornar aquilo que é normal na sala de aula? Bom, em primeiro lugar, normal não dá, né, gente? Não dá para retomar o que é normal, porque nós estamos vivendo nada de normalidade, né? Após 2 anos de pandemia, e a gente sabe, através de dados publicados pela Unesco, que o Brasil está entre os países que tiveram o maior período de suspensão das aulas presenciais. Só para vocês terem uma ideia, até o final do ano passado, 2021, 90,1% das escolas não haviam retornado ao ano letivo. Desculpa, corrigindo. Até o final do ano de 2020, 90,1% das escolas ainda não públicas ainda não haviam retornado ao ensino presencial. E segundo a Undime, até o final, agora sim, de 2021, que foi o ano passado, 14% das escolas de ensino fundamental ainda permaneciam em aulas totalmente remotas, né? Então, depois da gente viver uma experiência dessas, não dá para dizer que a gente vai poder voltar ao normal, né? Por quê? Porque esses 2 anos fizeram um estrago de tal profundidade. Só para vocês terem um exemplo, nós, semana passada, aqui, o Estado de São Paulo publicou o resultado do SARESP, né, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. E esses resultados revelaram, por exemplo, que os alunos de 5º ano tem o mesmo nível de conhecimentos em matemática do que um aluno do 2º ano. Então, é a maior queda da série histórica que foi iniciada em 2010. Por aí dá para a gente ter uma ideia da profundidade, do tamanho do desafio a ser enfrentado. Então, não dá para voltar ao normal. E, com relação a recuperar os conteúdos, a gente nem tem dito mais recuperar os conteúdos perdidos. Nós temos dito, temos preferido usar o termo, não é só porque é um termo, mas porque é um conceito de recomposição das aprendizagens. Esse conceito, para quem quiser aprofundar e conhecer mais, ele está amplamente divulgado
na internet, num documento que se chama Recomposição das Aprendizagens em Contextos de Crise, que ele foi elaborado em junho do ano passado, de 2021, pelo Vozes da Educação, com apoio da Fundação Lema e do Instituto Natura. No nosso portal do SEMPEC, inclusive, vocês encontram lá essa referência e podem ir buscar, caso queiram se aprofundar um pouco mais nesse tema. Esse documento ele foi elaborado da seguinte maneira. Ele foi feito pela Vozes da Educação, uma ampla pesquisa em diversos países, de como as escolas estavam trabalhando durante a pandemia para que os alunos pudessem aprender. Então, ele traz um panorama do que foi feito ao longo de vários países e depois, recentemente, esse ano, o Instituto Natura publicou um segundo documento que aí traz para cá, para a experiência brasileira, como é que alguns estados têm lidado com esta questão. Muito bem, nesse documento a gente então entende que mais do que recuperar é recompor, e para recompor existem alguns passos que são muito importantes. Passos esses que podem ser dados todos em conjunto, ou apenas um, ou apenas outro, vai depender muito de como as redes podem se organizar, né, e das possibilidades que elas têm, enfim, da realidade de cada rede. Mas eu vou falar aqui no conjunto de ações que são importantes de serem tomadas nessa questão para recompor as aprendizagens, né? O primeiro delas é a adaptação do currículo. Então, o que significa adaptação do currículo? Significa o seguinte, se nós formos olhar a fundo a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, nós vamos ver com clareza ali que as habilidades trabalhadas em cada ano escolar, elas foram planejadas de modo a que haja uma progressão no desenvolvimento das habilidades. O que significa isso? O que eu aprendi agora aos 7 anos, no primeiro ano, uma determinada habilidade de leitura, por exemplo, ela vai continuar a ser desenvolvida, essa habilidade, de forma mais aprofundada no ano subsequente, no segundo ano do ensino fundamental, por exemplo. Né? Então, o que é importante quando a gente for olhar para a adaptação curricular é ter clareza de quais são as habilidades prioritárias que precisam ser aprendidas em determinado ano escolar. Elas são aquelas habilidades que, se não forem consolidadas num determinado ano escolar, elas vão prejudicar a consolidação dessas atividades no ano que vem a seguir. Então, é muito importante, e depois eu vou falar um pouquinho melhor como a Secretaria de Educação pode contribuir com para que isso aconteça, mas é muito importante que, no âmbito da escola, haja espaço para estudar quais são essas habilidades, entender, discutir para cada ano, fazer um elenco de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Uma das coisas que nós aqui no SEMPEC estamos nos propondo a fazer nestas lives é ajudá-los com uma curadoria de materiais que podem ser acessados na internet e que podem ser estudados na escola. Com relação no âmbito da escola, né, ou no âmbito das secretarias. Um outro documento que nós indicamos é do Instituto Reúna, está na plataforma do Instituto Reúna e chama Mapas de Foco. Os mapas de foco vão trazer exatamente quais são essas habilidades prioritárias. Lembrando que ali é uma inspiração, onde cada rede poderá ir beber, mas certamente cada rede terá que discutir dentro do seu âmbito, né, da sua realidade, quais são as habilidades prioritárias ali para cada um, né, para cada rede. Porque depende muito também do próprio currículo, né, da rede, enfim, mas é importante que cada rede tenha claro, olha, para nós essas atividades, elas precisam ser consolidadas, certo? Bem, esse é um ponto. E entender
também que há possibilidade quando eu vou fazer adaptação curricular, há a possibilidade do professor recorrer a habilidades de anos anteriores, inclusive, né, para serem trazidas à luz aqui do trabalho. Bom, uma outra possibilidade é a aceleração da aprendizagem, né? A aceleração da aprendizagem que diagnostica qual foi a perda de aprendizagem que cada aluno teve e coloca ele num caminho rápido de recuperação de alguns conteúdos de volta ao nível da série em que ele se encontra. Ao invés de ofertar atividades adequadas, por exemplo, de séries anteriores, para preencher todas as lacunas, a gente vai também trabalhar com as habilidades prioritárias para rapidamente deixá-lo em dia, vamos dizer assim, com os conteúdos da série em que ele se encontra, para que ele possa continuar acompanhando. Outras possibilidades que podem ser trabalhadas paralelamente a essas duas que eu trouxe são a adaptação do tempo de instrução, ou seja, algumas redes, inclusive aqui no Brasil, a gente já tem notícia, têm ampliado a sua carga de período de aula, né? Ampliado em algumas horas, ou trazido alguns trabalhos para o fim de semana, enfim, é uma possibilidade, de acordo com que a rede tem ali em mãos, ela ampliar um pouco essa carga horária durante um período de tempo para conseguir recompor essas aprendizagens. A outra é uma adaptação de práticas pedagógicas. Esse, gente, é um momento espetacular para que a escola possa se reinventar, uma janela de oportunidade para que as escolas possam se reinventar, pensar fora da caixinha e trazer soluções para velhos problemas antigos que já existiam muito antes da pandemia e que, quem sabe agora, será a oportunidade que nós educadores teremos de colocá-las em prática. Por exemplo, a adaptação das práticas pedagógicas, eu vou dar um exemplo. A partir do momento em que eu fiz o diagnóstico e que eu constatei que eu tenho alunos em diferentes níveis do processo de aprendizagem, diferentes níveis, não é bem isso, em diferentes pontos da aprendizagem, né? Alguns estão com sua alfabetização lá no início, outros já consolidaram algumas habilidades, outros ainda não. Eu posso montar grupos de trabalho diferentes, em que eu trago, inclusive, alunos de outros anos escolares, que, embora esteja no terceiro ano, por exemplo, pode ser que tenha conhecimentos semelhantes a um aluno meu que está no primeiro ano. Eu posso, então, montar grupos de acordo com os níveis de aprendizagem semelhantes, e eu trabalho alguns dias da semana, durante algumas horas por dia, com esses alunos, indo lá onde eles estão, pegando na mão deles e trazendo os desafios necessários para que eles possam avançar. Faço, por exemplo, uma espécie de um intensivão durante algum período com esses alunos e depois que eles já tiverem avançado, eles podem abrir mão desses momentos, por exemplo. É uma das possibilidades. A outra é que a gente vai precisar muito de formação docente nesse momento. Que os técnicos da secretaria estejam debruçados sobre a problemática da recomposição dos conteúdos e promovam momentos nos horários de trabalho pedagógico, inclusive para estudar, por exemplo, esses documentos que nós estamos sugerindo, e a partir desses documentos traçar planos estratégicos de trabalho em cada unidade escolar, em parceria com os coordenadores pedagógicos, e para traçar nortes para cada uma das unidades escolares e orientar muito esses professores com relação ao trabalho. E olha, vou dizer uma coisa, esse trabalho de recomposição das aprendizagens, ele é um trabalho longo e por isso precisa de um plano estratégico muito bem elaborado e que seja pensado para muitos anos, porque alguns estudos que estão sendo publicados já vêm nos mostrando que as perdas, sobretudo no Brasil, foram grandes o suficiente para a gente precisar de mais ou menos uma década para recompor essas aprendizagens. Então, é muito sério,
é muito profundo e é muito importante que esses planejamentos estratégicos eles sejam desenvolvidos com urgência, mas não de forma apressada, né? Não podemos perder tempo, mas precisamos estudar, nos debruçar sobre esses documentos que estão sendo oferecidos aí, que foram elaborados por organizações que são da máxima seriedade, né, que têm autoridade para estar falando sobre o assunto, e para que a gente possa, então, orientar os professores por meio de formação mesmo. Uhum. O outro ponto é o material didático, né? E aí também é importante que os técnicos da secretaria possam fazer uma boa curadoria de materiais, porque existem muitos materiais também que estão sendo disponibilizados nesse momento. Eu vou deixar uma indicação para os professores alfabetizadores, que é o Almanaque para Alfabetização e Letramento, que foi elaborado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em parceria com a UFMG, notadamente o CEALI, né, que é o Centro de Estudos em Alfabetização da UFMG. É um material muito interessante. O link para ele se encontra no nosso portal. Além do link, nós temos uma reportagem sobre o almanaque do ano, uma reportagem que foi publicada o ano passado, e lá vocês poderão conhecer melhor. Esse almanaque ele pode ser baixado por meio de download, impresso e oferecido para os alunos. É muito interessante porque foi elaborado por especialistas na área de máxima competência e excelência, e ele dialoga diretamente com as habilidades da BNCC, né? Então, estão lá contemplados todos os eixos da BNCC, inclusive ele pode ser desmembrado, quer dizer, ele não tem uma ordem que precisa ser seguida. Você pode utilizar uma atividade, depois outra proposta, e lá você tem os dois eixos, tanto da alfabetização em si, quanto atividades voltadas para o letramento dos estudantes. Então, fica aqui mais essa dica pedagógica, que eu acho que pode ser muito útil para vocês. Acho que dá tempo da gente responder mais uma questão aqui, que também vou juntar duas numa só, que é: qual é o papel da Secretaria de Educação nesse cenário e como potencializar todo esse aprendizado que falta? Então, o papel da Secretaria de Educação nesse cenário justamente é liderar todo esse processo que eu estava descrevendo anteriormente. Então, cabe à Secretaria de Educação e seus técnicos fazer a garimpagem desses materiais riquíssimos que a gente tem à disposição, estudá-los e discutir como que eles podem ser postos a serviço da sua rede. Esse é um ponto. O outro ponto, que na realidade vem antes desse, é liderar o processo de elaboração de um diagnóstico. Então, é importante, sim, que a Secretaria de Educação tome a frente desse processo, elabore um cronograma para aplicação do diagnóstico. Nós deixamos a dica da plataforma do CAED, está lá no YouTube do SEMPEC, né? Lá na plataforma do CAED, que está sendo disponibilizado pelo MEC, inclusive, vocês têm todos os instrumentos de avaliação de língua portuguesa e matemática, no caso da língua portuguesa, de leitura, de fluência e leitura, que pode ser baixado por download, impresso por vocês. Tem o caderno do aluno, o caderno do aplicador. Não vou me aprofundar, porque eu expliquei muito bem isso na live anterior, né? Mas, então, cabe à secretaria buscar esse material, construir um cronograma de aplicação, liderar esse processo. É importante que toda a rede faça a aplicação no mesmo período, por exemplo, na mesma semana, pois cabe à Secretaria de Educação liderar o período de tabulação desses resultados e depois se debruçar para analisar, porque um diagnóstico só faz sentido de ser aplicado se eu souber o que fazer com os resultados posteriormente, certo? Então, é importante
que a secretaria chame para encontros os coordenadores pedagógicos, analisem juntos os resultados obtidos e orientem os coordenadores pedagógicos a fazerem esse mesmo movimento de análise em suas escolas com seus professores. A partir desse momento, cabe à Secretaria de Educação orientar os coordenadores pedagógicos da elaboração de planos de intervenção pedagógica e fazer o acompanhamento das aprendizagens, né? E também disseminar esses materiais que foram obtidos por meio da curadoria nas escolas, estudando junto com as equipes esses materiais. E terceiro lugar, seria importante a secretaria liderar também o processo em que vai analisar como adaptar o currículo, se é possível ou não mexer no tempo de instrução, na gestão do tempo, aumentando ou não a carga horária, quais são as adaptações pedagógicas que podem ser feitas, como essa que eu citei, de montar grupos por níveis, né, em que se encontram, e discutir junto aos seus educadores todos esses passos, analisando se vale a pena, se não vale a pena para a rede, qual a melhor forma de abordar. Né? Temos tempo, Marco, para mais um pouquinho? Não, né? Estamos quase encerrando. Temos só para mais uma resposta. Então, eu vou juntar aqui duas perguntas numa só, novamente, que é: o desempenho psicológico do aluno pode contribuir para a defasagem do ensino? Como elevar a autoestima desse aluno para que ele retome a aprendizagem? Essa pergunta é muito importante, né? E os professores estão vivendo na pele essa questão. Então, sim, pode afetar, né? Principalmente no período de alfabetização, pode afetar sim. É muito importante que a escola, nesse momento, esteja atenta, observando os alunos. Não preciso repetir aqui que a gente sabe que as crianças estão voltando para a escola após ter vivido perdas, luto, uma série de dificuldades de saúde, sociais, emocionais. Então, é muito importante que o professor esteja atento, monitorando, né, e estando alerta para qualquer, sei lá, esquisitice, muito entre aspas, não é esquisitice, é qualquer diferença que possa dar a dica de que essa criança está sofrendo emocionalmente. O que a escola pode fazer nesse sentido? Pode buscar ajuda, né? Pode buscar ajuda, indicando que essa criança precisa de um atendimento, por exemplo, por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde, né, buscando psicólogos, indicando para a família que ela precisa buscar ajuda. É muito importante a escola estar alerta para isso, porque muitas vezes a escola é o lugar privilegiado de observação dessas crianças. Os professores conhecem muito bem seus alunos. Então, eles são capazes de perceber quando essa criança está em sofrimento e eles têm um papel muito importante no acolhimento às questões emocionais dessas crianças. Esse é um ponto. Último ponto para encerrar é o seguinte: não vamos nos esquecer que acolher as crianças também é acolhê-las no lado emocional, mas também é acolher, eu conseguir detectar o que as crianças conseguiram aprender, o que elas não conseguiram aprender, porque a pergunta sobre como reconstituir a autoestima delas, né? Vamos nos lembrar que criança que aprende na idade certa, tem orgulho de aprender, e isso a deixa muito feliz e contribui muito também para a sua autoestima, né? E isto é algo que a escola, que está ao alcance da escola fazer, e que a escola pode e deve fazer, né? Então, não vamos nos esquecer disso. Muito bem. Sobraram aqui ainda duas questões, eu não estou preocupada por não ter conseguido respondê-las, sabe por quê?
porque nós vamos respondê-las na próxima live. Vamos aguardar por vocês na semana que vem, e essas questões vão estar sendo respondidas. Então, se você foi a pessoa que me fez essa pergunta e não viu respondida, calma, e vem com a gente na semana que vem, porque certamente eu falarei sobre elas, tá bom? Vamos passar agora eu vou chamar meu querido Marco, para a gente encerrar, né, Marco? Ele vai fazer aqui as devidas despedidas. Isso. Tem alguns recados paroquiais, gente. Então, a gente vai ter uma mudança grande na próxima live, né? A gente tem feito no Instagram essas 3 últimas lives dessa série. E para encerrar essa série com chave de ouro, a gente vai fazer a última live lá no nosso canal no YouTube. Então, quem não segue a gente lá no YouTube, pode seguir lá no nosso canal. Vai ser no mesmo horário, vai ser às 18 horas, no dia 15, na próxima terça-feira. E vai ser lá, a gente vai ter a apresentação de alguns vídeos, vai ser uma live bem dinâmica, bem legal, com mais dicas da Maria Alice, né, que é a nossa especialista e coordenadora de projetos de alfabetização aqui no SEMPEC. Então vai ser muito legal, a gente conta com a presença de vocês. Antes de eu me despedir, eu só queria trazer a participação de vocês aí no chat, que a gente achou muito legal. Tem um comentário da Jussi Parreira, que ela fala: que joia, aqui em Almirante Tamandaré já estamos nesse caminho. O diagnóstico nos auxilia cotidianamente nas tomadas de decisões e definições de prioridades. Importante demais. E a Ariana Rocha, né, agradecendo muitas dicas, né, ela fala que com certeza o planejamento estratégico bem pensado e contextualizado vai ajudar muito nesse processo. E ela fala que alguns professores também estão passando por esses problemas emocionais que a Alice citou agora no final, né? Com certeza, muitos professores estão passando. Então, é muito importante a gente também não esquecer desse lado. Então, só reforçando, a próxima live será no YouTube, né? Na próxima terça, dia 15, às 18 horas. Estaremos novamente com a presença da Maria Alice, com a presença da nossa intérprete de Libras maravilhosa, a Bia. E a gente espera vocês na próxima live. Então, um abraço a todas e todos e até a próxima. E só mais um aperitivo. Nós, na próxima live, vamos apresentar para você as famosas pílulas do Tirando de Letra, elaboradas pelo SEMPEC, às quais eu me referi lá na primeira live. Exatamente. Aguardamos vocês na próxima. Até logo. Até logo. Um beijo, abraço a todos e todas. Obrigada.